Hoje é dia 20 de janeiro, hoje é feriado do padroeiro do município de Tijucas, São Sebastião. E para marcar essa data, nós estamos conversando hoje com o pároco da nossa paróquia aqui do município, o padre Elisandro Scarsi, que vai nos falar um pouco mais a respeito, de São Sebastião, do nosso padroeiro, e também já fará o convite para a celebração importante que haverá na noite dessa sexta-feira, em alusão ao nosso padroeiro São Sebastião. Padre, muito bom dia, sempre um prazer conversar com o senhor. Bom dia, Sidney, bom dia a todos os radiovintes da Rádio Vale. E para nós também, como comunidade, como paróquia aqui de São Sebastião, também é uma alegria podermos assim ter esse espaço e estar assim falando neste momento assim um pouco sobre a história do nosso padroeiro e também assim a religiosidade que assim fundou-se em torno da devoção a São Sebastião aqui na nossa paróquia de São Sebastião em Tijucas. Como a gente sabe, desde os primórdios assim do início da comunidade aqui de Tijucas, aqui no município de Tijucas, que era uma vila, uma vila de açorianos, os primeiros que chegaram aqui. E através dessa chegada também veio com esses que vieram de outros portugueses, da região dos Açores, que desembarcaram aqui na nossa região. Eles trouxeram esta devoção. Com certeza já era também uma devoção já vivenciada por essas pessoas nas regiões onde eles moravam. E essa devoção acabou assim também aportando aqui na nossa região e que começou, num pequeno oratório num primeiro momento, e que depois foi crescendo, foi desenvolvendo ao longo dos anos a vida da comunidade aqui, conforme foi crescendo a cidade, o município, também foi crescendo também o número de comunidades aqui na nossa paróquia, Hoje nós temos uma paróquia com 18 comunidades, que é a paróquia de São Sebastião em Tijucas, e que são frutos, essas demais comunidades, desta religiosidade que veio com esses primeiros açorianos que vieram para a nossa região e que trouxeram essa devoção a São Sebastião. Então, a devoção a São Sebastião, pelo que a gente conhece um pouco da história de Tijucas, é desde os primórdios, assim, dos primeiros moradores que vieram para cá para fazer residência aqui que ainda não era município, mas era apenas uma vila, de Açores, e que depois foi crescendo e hoje comporta o município de Tijucas, Quem foi São Sebastião, pai? São Sebastião, ele era um militar, e que defendia, os interesses, mas ele tinha se convertido, ao cristianismo. E é claro que no contexto onde ele era militar, na região da Itália, havia ainda essa dimensão do paganismo, então nem todos eram cristãos. E é claro que São Sebastião, que havia se convertido ao cristianismo, ele tinha que defender a sua fé, e um dos motivos, por exemplo, que conta a história de São Sebastião, que ele foi tentado assim pelo imperador para que assim abandonasse a sua fé, a sua crença, e ele disse que não, ele preferiria morrer do que abandonar a sua fé. E devido a isso ele foi martirizado, Então, como sabemos da história, foi morto, com flechas e morrendo aos poucos, porque flechas envenenadas foi agonizando aos poucos. Mas mesmo assim ele se manteve firme, fiel à sua fé, como tantos outros mártires na história do cristianismo, e que graças a esses homens, como São Sebastião, que hoje nós podemos também professar a nossa fé, que foram homens que defenderam a fé e que se tornaram por essa defesa um testemunho hoje para nós. Quando olhamos para a história de São Sebastião, nós nos alegramos por tanto empenho, tanta dedicação em defender a fé e assim até mesmo entregando a sua vida, E é claro que todos os santos, e os mártires principalmente, quando ofereciam a sua vida, não era um ato egoísta, Às vezes as pessoas acham que pessoas masoquistas que gostavam de sofrer, que não é um ato masoquista e egoísta, mas sim um ato de doação, de oferta da sua vida, se assemelhando àquilo que também foi o ato de Jesus, Jesus também não morreu na cruz como um masoquista, como um egoísta, mas Jesus morreu na cruz como resgate, como libertação nossa.
Então, os santos mártires, né, a história de todos os santos mártires, quando oferecem a sua vida, né, assim como testemunha de Jesus, é em vista também de se associar a esse sacrifício de Jesus na cruz. Então, o martírio, na verdade, é isso. E já dizia um santo da nossa igreja, Santo Irineu, ele dizia assim, né, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E com certeza o sangue de São Sebastião, que foi derramado pelo martírio, é semente que nasceu tantos cristãos e que com certeza ainda hoje continuam nascendo na história aqui da nossa cidade, do nosso município, né? Tantos cristãos que nasceram através desta devoção e que levaram isso adiante e que trouxeram até nós, como já refletimos, né? E hoje ainda continua assim se semeando estas sementes, né? Então é muito importante o testemunho dele hoje na nossa comunidade. E também, claro, não basta só nós olharmos o testemunho de São Sebastião, né? E que bonito, né? Que bom, nos inspira, nos motiva, mas é preciso também que nós também demos testemunho. Hoje também, quando nós celebramos a história, a memória de São Sebastião, é um convite também para nós nos associarmos a esse exemplo, a esse modelo, a esse testemunho, para também nos associarmos à paixão de Jesus. Nós poderíamos até tomar o testemunho de São Sebastião como um caso atípico, uma coisa extraordinária, fora do normal. Mas uma história contada sobre fatos que se passaram há milhares de anos atrás, tão comuns nos dias de hoje, né? Quando ainda há injúrias, intolerância religiosa, como a gente vê todo dia na televisão, né, Padre? Com certeza, hoje, né, existem outras formas de martírios, né? E outras formas, são tantos os cristãos, não só cristãos, né, mas de outras denominações religiosas que acabam também, por causa de testemunho da sua fé, também morrendo por causa, né, de defender isso, né? Então são tantos hoje que também perdem a sua vida, né? Nós temos aqui casos recentes, né, no nosso país, por exemplo, na região do norte do país, por uma questão muito conhecida que foi divulgada, a irmã Dorothy, né? Sten, que foi morta também, não deixa de ser uma mártir, né? E tantos outros que também foram assassinados, né? Padres religiosos, também cristãos, leigos, né? Por causa do quê? Da causa do Evangelho, do testemunho do Evangelho. E aqui no nosso país, se a gente fosse enumerar, teríamos muitos, né? Que ainda não estão nos altares das nossas igrejas, né? Mas que, se a gente for ver o testemunho deles, também a gente reconhece como mártires, né? E com certeza ainda tantos outros, né, vão ter que derramar o seu sangue por causa do nome de Jesus, né? E aquilo que você falou, hoje nós vivemos, né, uma grande intolerância religiosa, né? Se diz que é livre a liberdade, mas de forma muitas vezes sorrateira, né, há um preconceito, há uma intolerância, e que isso também vai tirando a liberdade, o direito das pessoas também de ir e vir através da sua religião. Então são coisas muito fortes hoje também no nosso tempo, né, e que a gente precisa lutar, né? E eu acho assim que se hoje nós temos esta liberdade religiosa, né, ainda com algumas marcas, né, mas muito mais livres somos do que éramos no passado, né, graças ao testemunho, como acabei de dizer, de São Sebastião e de tantos outros santos, mártires e outros santos que permaneceram firmes, né, que deram a cara a tapa, e hoje a gente consegue, na verdade é uma conquista que infelizmente, né, aconteceu pelo derramamento de muito sangue, né? Mas isso é uma realidade que a gente não pode também deixar, e a gente tem que lutar por isso, porque senão daqui a pouco volta e essas coisas vão se manifestando às vezes de forma muito discreta, né? E de repente elas se tornam algo grande que oprimem, que tiram a liberdade, né? Então, um direito que temos, né, de expressar a nossa religião, de manifestar a nossa fé, mas é um direito que foi conquistado pelo sangue de muitos e muitas
pessoas, homens e mulheres que testemunharam antes de nós, né? Em outra oportunidade recente, padre, o senhor nos falava da importância de se celebrar, né, a devoção ao nosso padroeiro São Sebastião, como foi realizada no último final de semana a festa, né, em alusão a São Sebastião. Como é que foi a nossa festa? Foi muito bom, nós tivemos as novenas em preparação da festa, que andamos passando nas comunidades, né, e foi assim um momento de muita participação, né, vibração também da comunidade. Eu vejo assim que a festa de São Sebastião, ela é uma festa pequena comparando a festa do Divino, né? Nem comparando, né? Não dá nem para botar uma ao lado da outra. Mas eu vejo assim que ela tem um sentido bonito que é em vista justamente assim de resgatar essa questão da nossa histórica, né? Da nossa fé, da nossa e de como surgiu, né, a nossa devoção, a nossa religiosidade aqui na nossa comunidade, que surgiu justamente ao entorno da devoção de São Sebastião. E havia sido esquecido por algum tempo, aí passado, tinham se deixado esquecido, né? Nem mais no dia de São Sebastião se rezava a missa, né? Mas agora a gente tem essa missão de resgatar um pouco, né, a questão da história. E a festa em si assim, não é nem questão de lucros, valores, assim, né? Mas a questão assim mesmo do aspecto da religiosidade, né? Do aspecto da tradição. E acho assim que foi muito importante, né? Que a gente passou nas comunidades visitando e lembrando as comunidades, as pessoas, né? Desta devoção ao padroeiro da paróquia São Sebastião. E tivemos assim uma experiência muito positiva, né? No final, até na sexta-feira, eu lembro que algumas pessoas, né, que acompanharam todas as novenas, aí disseram assim, que pena que acabou, né? Tava tão bom. Então acho que isso é importante, isso é positivo, né? E no domingo tivemos a participação, né, com as crianças. Geralmente a gente caracteriza as crianças com as vestes dos padroeiros das comunidades para virem participar da procissão, até no sentido assim de mostrar que nós somos uma comunidade, né? É uma paróquia com várias comunidades, mas que formam um único corpo, né? Que participamos de uma paróquia, somos membros de uma paróquia, né? Então a visita das comunidades, né, com as novenas, a vinda das crianças representando as comunidades com liderança, também lembra essa comunhão, essa fraternidade que deve haver entre nós como paróquia. Então foi muito positivo nesse sentido. A missa, né, domingo às 10h30 da manhã, que não é normal aqui, né, que geralmente a missa são às 8 da manhã, estava lotada a igreja, foi muito bem participativo, assim, e o pessoal realmente participou, celebrou bem e vivenciando bem este momento. Então, assim, acredito assim, fazendo uma avaliação muito positiva a festa, né, nesse sentido assim do resgate espiritual, resgate da tradição, né? Então isso é muito importante também, né? Que, claro, ela é uma festa pequena, né? Que questão de lucro é mínimo, né? Porque as coisas são tudo muito caras, né? Mas assim, comparando com a festa do Divino, a gente nem tem como comparar. Mas eu diria assim que é a questão do resgate histórico, da questão da celebrar, de reviver a questão, né, da religiosidade, da tradição que nós temos da nossa paróquia. Acho que isso é muito importante. E praticando essa mesma valorização, nós teremos na noite de hoje, portanto, a celebração, a missa do dia de São Sebastião, é isso? Sim, e a missa do dia de São Sebastião, e por isso nós gostaríamos também de convidar a toda a comunidade que puder estar participando, né, nesta noite, às 19h30, na missa, geralmente no horário normal, toda sexta-feira, nós temos a missa em honra a São Sebastião, e é um convite que fazemos para vir, para louvar e agradecer a Deus, né, pelo testemunho desse santo que deu à igreja, e que também assim as pessoas que também trouxeram esta devoção a nós e que até hoje nós temos presente no nosso meio. E também após a celebração da missa, nós teremos a bênção dos veículos, né, pedindo essa intercessão de São Sebastião para que abençoe os nossos veículos. Então convidamos todos a virem participar, trazer o seu carro para que possa depois também ser abençoado.
Padre, obrigado sempre pelos seus esclarecimentos, para que a comunidade saiba, né, o real intuito das nossas celebrações, da nossa valorização, e parabéns pela iniciativa da paróquia por esse resgate, né, da celebração a São Sebastião, o nosso santo padroeiro. Obrigado também a vocês que nos cedem sempre esse espaço, né, de entrevista, de colocar essas coisas importantes, né, a gente agradece. Também agradecemos a todos os que nos ouvem, né, e é uma oportunidade sempre da gente estar também partilhando um pouco daquilo que é a nossa história religiosa aqui também na nossa comunidade.